Bom, bom dia. Estamos estudando as leis de Tzedakah conforme Maimônides traz, e nós aproveitamos de dedicar esse período para estudar essa Salahot. Então, nós tínhamos visto que tinha que resgatar uma pessoa, pediu uma mitzvah de Pidyon Shuvuim, certo? E que era uma mitzvah muito grande e podia até eventualmente vender as partes de uma sinagoga, etc., que não as sinagogas, sino as partes que eram individualizadas para utilizar para a construção de uma sinagoga, para resgatar prisioneiros. E aquela pessoa que se vendeu a si próprio e os filhos para os goim, ou que pegou empréstimo, na verdade, e pegaram ele porque não pagou empréstimo, então, seja uma primeira vez, uma segunda vez, é mitzvah de resgatá-los. Quando nós falamos de resgatar prisioneiros, a que nós estamos referindo? Pessoas que assumiram dívidas e por conta que não conseguiram pagar as dívidas, eles ficaram presos. Já prenderam eles. Aquelas histórias dos Poritz, certo? Os senhores feudais que davam terras, arrendavam as terras e a pessoa podia montar lá uma hospedaria ou qualquer coisa. Dessa maneira ele teria eventualmente ganha-pão, mas tinha que pagar o arrendamento das terras. Então, se já aconteceu uma vez e foi preso, duas vezes foi preso, resgatamos. Na terceira vez já não. Diz, porque na prática. Mas os filhos, depois da morte dos pais, sim. Por quê? Porque essa pessoa já é como chama? Um irresponsável, vamos dizer assim. Eu não vou sobrecarregar a comunidade, porque ele... não tem problema, a pessoa vem em seguida e me salva, me redime. Ele já está nesse esquema. Então, na prática, diz Alahá, diz o Rama, nesse caso não precisamos ir resgatá-lo nessa situação, porque ele já tem um problema de hábitos. Agora, se contudo queriam matá-lo, ele corre perigo de vida, aí é mitzvah de resgatá-lo da mão dele, mesmo depois de várias vezes. Um escravo, na verdade, que foi preso, e uma vez que ele, depois de que passou todo o período de processo já de escravo, de acordo com a Torá, que foi feito mikve nele, e ele também feito Brit Milá e demais, e aceitou sobre si o cumprimento de mitzvot, então, na verdade, ele já tem todos os, entre aspas, benefícios também como Yehudi, e também deve ser resgatado da mesma maneira, se ele foi preso. E aquela pessoa que se encontra na prisão, que ele, como se diz, se converteu a outra religião, quando estava preso ele desistiu, então, por exemplo, mesmo que ele decidiu agora vou ir contra a Torá, mesmo que seja numa coisa só, ele é proibido de resgatá-lo, como diz, espera aí, ele está cuspindo na gente, agora vamos ainda nos esforçar por ele. Então, ele fez as opções, então deixa ele conviver com elas. Um convertido, um Yehudi, estamos falando de Yehudi. Tá. Quando temos que resgatar, diz a Alahá, a mulher tem prioridade de ser resgatada perante um homem, certo? E da mesma maneira de alimentá-la, cobri-la, ou seja, dar para ela e tirá-la da prisão. Por quê? Porque o homem, ele tem o hábito de se virar por si só. Enquanto que a mulher, não. E além do mais, a vergonha para ela é muito maior. Então, sempre quando temos que ajudar um homem ou uma mulher, a mulher tem prioridade porque ela é mais dependente. Talvez seria a palavra certa em português. Também vulnerável, talvez. Né? Também. Aí se os dois estavam presos e, na prática, os dois passaram por uma situação de, como chama, onde simplesmente, o homem, como chama, passaram por que querem corromper eles moralmente, já prostituí-los, vamos dizer assim, certo? Então, nesse caso, o homem é pior, quando tem um grupo que quer pegar o homem, então é pior, porque a vergonha de pegar um homem é mais grave do que, entre aspas, pegar uma mulher, certo? Então, se bem que hoje em dia, não sei como seria essa alahá, talvez hoje em dia, como
como o mundo está virado, que homem não é homem, a mulher não é mulher, enfim, talvez seria um pouco mais, seria um pouco diferente, porque não tem essa questão tão, de vergonha e demais em relação ao homem ser violentado. Então, um órfão e uma menina órfã, já os órfãos, que nós vamos nos ocupar de casá-los, fazemos primeiro o casamento da menina antes do menino. Por quê? Porque o fato de que ela fica idosa, vamos dizer, solteira, é muito mais vergonhoso do que o homem. Uma menina de 30 anos solteira é uma coisa, um rapaz de 30 anos solteiro... É porque ele não quis casar. Não é, mas mais ou menos... tem uma questão hoje em dia, até hoje em dia tem ainda isso. Então, diz o Rambam, a mulher tem prioridade de casar antes do homem. Contudo, não se... Hoje em dia é uma opção, Rabino. Eu acho que um rapaz de 30 anos que não casa já é uma opção para ele não casar. Não necessariamente, depende dos círculos. Depende dos círculos. Tem ambientes onde o cara não conseguiu casar, etc., e não conseguiu casar também, depende de onde que tem. Ambientes religiosos mais, vamos dizer, fechados, tem isso daqui. Não sei, hoje mudaram muito as coisas hoje em dia, de acordo com o Malachá traz o Rambam. Mas são conceitos que você, na prática, eventualmente, o Beidin vai ter que ponderar. Se é uma questão que vai chegar no Beidin. E não se diminui de dar para ela, como diz o valor, que seria, entre aspas, Shisha dinarim, um reviá dinar, que é mais ou menos 30 gramas de prata pura. E agora, se tem no fundo da tzedakah mais, então se dá de acordo com a dignidade. Hoje, a Halachá diz o mínimo que tem que se dar. Naquela época, com isso já dava para montar um enxoval, alguma coisa digna. Então, quando você vai fazer a mitzvah de casar alguém, tem que fazê-lo com dignidade. Não é que, vai casar, então faz daquele jeito. Um exemplo prático, aqui na sinagoga nós temos o projeto do Bar Mitzvah. Então, tem famílias que a gente faz o Bar Mitzvah, que não tem condições, tem família que a gente comprou até terno e sapato. Não estou falando de comprar um talit de tefilim. Eu consegui uma pessoa que patrocinou, foi muito lindo. Eu tenho, inclusive, o vídeo do pai, a gravação, que me mandou do menino numa loja, no shopping, que o pai levou o filho para escolher, só que na hora de pagar, o filho não sabe se o pai está passando o cartão ou entregando um voucher. Entregou um voucher, um vale-presente, e o menino está lá no shopping, aqui escolhendo um terno, camisa e sapato, já dá dignidade. Acho que nós fizemos aqui várias vezes, o pessoal que vem às vezes conseguiu participar, às vezes fazemos aqui, às vezes embaixo, no salão de festa, depende de quantas famílias, quantas pessoas tem a família também. Não adianta fazer na sinagoga grande e tem 30 pessoas, porque, ao contrário, é vergonhoso porque a sinagoga fica vazia. Melhor fazer aqui uma sinagoga lotada do que embaixo uma sinagoga vazia. Não esquece que estão os homens num andar e as mulheres no outro, fica mais vazio ainda. Então também tem que ponderar isso daqui. Mas a ideia é você dar dignidade. Não é simplesmente dar as aulas de Bar Mitzvah e comprar um tefilim. Tem que dar dignidade. Tem um fotógrafo que depois vai manda um pendrive pelo menos com as fotos, sabe? E um vídeo, e assim por diante. Então, Baruch Hashem, a gente já fizemos alguns e esse ano ainda temos mais 2 ou 3 para fazer. E a gente paga o curso inteiro de Bar Mitzvah e tudo. Vai dizer, mas não custa. Sim, custa, porque o professor custa para a gente. Então, Baruch Hashem. Tem muito bonito, teve 2 famílias que fizeram Bar Mitzvah do filho e eles aproveitaram e doaram de tzedakah um Bar Mitzvah para quem que não pode. Acho isso muito lindo. Falei, eu tive a possibilidade de fazer para meu filho, o cara bancou, tá bom, comprei tefilim para meu filho, eu quero comprar um tefilim também. Ou juntou um grupo e vamos fazer um Bar Mitzvah para quem também não pode. Então, Baruch Hashem. Cada um já dependeu do caso. Tem uma família que não tinha problema de comprar o terno, entre aspas. Também o menino não quis usar terno. Nós somos, como chama, calça social com camisa. Então, também você não vai forçar, entre aspas, jogar dinheiro fora. E vamos lá.
Então, estavam falando da mitzvah de fazer um casamento de acordo com a dignidade e a honra dos noivos. Primeiro a noiva, depois o noivo. Digo, primeiro a noiva a nível prioridade. Aqui no Brasil tem... Aqui no Brasil tem, a sinagoga faz. A sinagoga tem um projeto especial, que a sinagoga tem um acordo, tem um dos projetos, chama Projeto Noivas, e a gente cede a sinagoga por um preço simbólico que mal cobre a despesa. E tem gemar de vestido de noiva, tem instituições, tem de tudo. Baruch Hashem. Tem mar de flores, que dá vasinhos de flores para mesas. Já tem vários projetos que você junta tudo e consegue fazer com dignidade um casamento bonito. Entendeu? Então, a sinagoga, por exemplo, é praticamente de graça. Entendeu? O salão e assim. Mas é através do projeto Noivas, que significa alguém fez uma sindicância que realmente a família precisa e tem condições, por exemplo, faz a festa, não pode ter mais de 200 pessoas. Porque se você não tem condições, tem que saber se limitar. Calcula que tem a família, os amigos e família do noivo, amigos e família da noiva e os amigos dos noivos. Ou seja, você está limitando, porque é de cá. Então, a gente tem na sinagoga esse projeto junto com o projeto Noivas. Ou seja, isso em relação ao casamento. Para mitzvah é um projeto só da sinagoga. Yudzaina, eu lefanei no Aniim Arbe. Tinha na nossa frente vários pobres. Temos vários carentes, certo? Ou vários prisioneiros que a gente tem que resgatar da prisão, na mitzvah de Pidyon Shuvuim. E não temos dinheiro para todos, ou para dar comida a todos, ou para cobrir a todos, ou para resgatar a todos. Então, diz na prática, temos primeiro o Cohen, depois o Levi, depois o Israel, depois tem o Halal. Já. Vamos dentro das categorias dentro do povo de Israel. O que é halal? Halal é o filho de um casamento, entre aspas, impróprio de um Cohen. Um Cohen, por exemplo, não pode casar com uma divorciada. Certo? Então, mas aconteceu, casou um Cohen e uma divorciada e tiveram um filho. Esse filho, o pai é Cohen. Ele é Cohen? Não. Ele é halal. Ok? Na prática, ele tem todas as obrigações como qualquer Yehudi, não tem os privilégios de um Cohen. Então, você não vai chamar na Torá como Cohen O filho. o filho. Estamos falando do filho. O filho é halal. Você perguntou o que é halal. Eu estou respondendo. Não é estado de kashrut, do certificado de kashrut dos árabes. Esse é outro halal. Ele parte do conceito de que todo mundo é judeu religioso ou isso vai outro ente? Isso na prática ainda não chegamos. Vamos lá. Então, depois tem o que chama... Nenhum descendente dele já não vai mais ser Cohen. Acabou. Entendi. Na verdade, Cohen, para ser Cohen, não tem a ver com o tema, mas importante, é aquele que é filho de um Cohen, entre aspas, kasher, ponto. Na hora que ele deixou de ser, não tem, não, um status que ele não tem mais. Ok? Então, depois tem o Shtuki, o Asufi, e por último tem o Mamzer. O Mamzer já é o que chamaríamos em português de bastardo. E depois tem o Natin, e depois tem por último o Ger. Por quê? O Natin diz aquele que cresceu, que é Natin. Natin é aquele que cresceu dos Givonim, etc., quando teve na época do rei Davi. Hoje em dia não sabemos quem, não temos essa situação, ok? Porque o Natin, ele nasceu com Kedushá, o Ger não. Então está num nível um pouquinho maior. O Natin foram aqueles convertidos, então é um nível maior do que o convertido. Veger Kodem Leved Meshuchrar, Lefi Shaya Bechlal Arur, e o Ger tem prioridade perante um escravo que foi resgatado. Escravo. O Nin é... Nin. Natin. O Natim é o filho do Ger, por exemplo? Não. Era uma situação especial que eram dos Givonim com o rei Davi. Uma questão, foi entre aspas, um povo que foi, entre aspas, banido inclusive de se converter porque foram, como chama a palavra? Cruéis, não queriam perdoar. Cruéis, tipo ríspidos, foram cruéis. Acho que a palavra
gostei mais. Croix, em relação quando o rei Davi não deram amparo e tudo mais, então fizeram um decreto contra eles. Por último, vamos lá, Bamed vai venir em que caso que estamos falando? Beshayu, Shavim, Bechokhmah, que é o que Nissim perguntou. Quando estamos falando isso, quando estão todos no mesmo nível intelectual, em sabedoria. Avalim היה כהן גדול עם הארץ, וממזר תלמיד חכם קודם. Se era um Cohen Gadol, não Cohen, Cohen Gadol, mas עם הארץ, ignorante, e tinha um Mamzer, que vimos que o Mamzer era praticamente o último da linha, certo? E ele era um erudito, ele tem prioridade pelo mérito do estudo da Torá. Mas não tem possibilidade de Cohen Gadol amar. Como não? Por que não? Porque não tinham que comprar o título. Eles compravam. E tinha um Segundo monte. o Beit HaMikdash era tudo suborno. Teve uma época que tinha. Ele, não se preocupa, ele está treinando. Ele já é Cohen. Agora está querendo ver como consegue se destacar. Está fazendo uma vaquinha já, você não tem ideia. Tinha um que tinha que dar aula para o Cohen antes de Yom Kippur. Ele estava repetindo Não, tudo no lá. final Até que ele chegasse no... E aí ele ia fazer tudo que ele Sim, mas de qualquer jeito. antes da licença. Vamos lá. E toda diz aqui, Vekol Gadol Bechokhmah Kodem et Chavero. E todo aquele que é mais sábio tem prioridade. Vim היה אחד מהם רבו ou aviv, e se um deles é seu mestre ou seu pai, אף על פי שיש שם גדול מהם מחוכמה, mesmo que tenha alguém mais erudito, רבו ou aviv שהוא תלמיד חכמים, mesmo o seu pai ou seu rabino que não é tão erudito, mas é estudioso de Torá, então, na verdade, ele tem prioridade na frente àquele que tem mais sabedoria. Ou seja, se eu tenho dinheiro para resgatar alguém, eu tenho dinheiro e tenho como resgatar alguém, e eu vejo que tem 3 prisioneiros. Os 3 prisioneiros, um é Cohen, outro estudioso da Torá e outro meu pai, que é estudioso de Torá, mas não é tão sábio quanto o segundo. O meu pai tem prioridade. Porque ele é estudioso de Torá, mesmo que não é tão sábio quanto o segundo, mas por ser meu pai, ele passa a ter a prioridade. Quer dizer, se o pai não for estudioso, então O estudioso da Torá, sim. tem prioridade para o filho. Inclusive, o mestre tem prioridade perante o pai. Já vimos isso em relação ao Kavod, porque o pai te trouxe a este mundo e o mestre te traz ao mundo vindouro. Você está se referindo a prisioneiro de prisão ou prisioneiro como escravo? Prisioneiro como escravo, porque já vimos que ele não conseguiu pagar, já tínhamos falado antes. Ele pegou um empréstimo, não conseguiu pagar, prenderam ele por alguma razão. Mas não porque um assassino que está... Não. Não, mas às vezes o cara está preso por goim. Inclusive, exatamente, mas por quê? Por ser Yehudi. Entendeu? Não porque ele é um assassino, um ladrão. De qualquer jeito, não quero me separar muito, tem uma discussão muito grande nos livros, estava estudando outro dia justamente sobre isso, que na prática, na Halachá, tem uma discussão muito grande. A prisão não existe como conceito na Torá. Que significa não existe como conceito na Torá? Como castigo. Como um castigo para nós. Mas a Torá nos traz que Yosef foi jogado na prisão no Egito. Mas a Torá nos traz sobre prisão. Mas não nos traz como uma alternativa para a gente aplicar. Não sei se dá para entender. Então, prisão por prisão não corrige ninguém. A Torá quer te corrigir, a Torá quer te melhorar. Então, a punição não é uma punição, porque o sistema, a palavra diz, punição se refere a um castigo, não é um castigo por castigo. Eu quero te corrigir, eu quero te limpar, eu quero te, entre aspas, desinfetar uma ferida, vai arder. Eu não estou querendo te machucar, não estou querendo te fazer arder. Ok? Na pergunta dele, se tem diferença entre um judeu que está preso como escravo para os goim ou como ele está na cadeia para os goim? Não entendi, desculpa. É que ele perguntou que situação que essa pessoa está, se ela está como escravizada ou se ela está presa. Nós vimos, ele foi preso porque pegou uma dívida, não podia pagar porque não pagou arrendamento. Vimos. Qual a diferença? Se ele foi preso ou se ele está escravizado? Na prática, não, escravizado não existe o conceito, porque preso. Escravizado é o que eles fazem com você. Te deixam na toa ou te obrigam a trabalhar, entendeu? Mas
É a mesma coisa. Em definitivo, é a mesma coisa. Por exemplo, em Israel, se você tem dívida, O que é esse? em Israel, se você tem dívida, dependendo do caso, você vai para a prisão. Já tem muita gente presa em Israel porque não pagou a dívida. Exatamente, aqui também. Aqui também. Agora eu te pergunto, isso o que paga? Aqui também? O que resolve? Então, não resolve nada, porque ele não paga a dívida. Exato, não paga a dívida. Então, mas é um sistema Não pode puni- sair do país. Isso é um não pode carta sistema- de é um motorista, sistema- não pode isso, vai preso. Perdão, Porque isso daqui, ninguém quer aqui no tudo Brasil isso. também fizeram. Aqui no Brasil também já colocaram que não pode sair do país. Se você tem dinheiro para viajar, paga a dívida. É lógico. Entendeu? Já estão limitando os teus direitos porque você é entre aspas, tem que te catalogar como, entre aspas, golpista. Né? Perde a carteira questão- de motorista, quer dizer, não pode nem trabalhar como motorista. Mas se você provar que esse era teu ganha-pão, se você provar que você é motorista de Uber e você precisa como subsistência, e não somente como subsistência, como meio para poder ganhar, para poder pagar a dívida, vão te deixar. Aqui, Sim, lá não sei. acredito que também. É que a ideia é, você não pagou e não quis pagar e você não se importou. Mas ninguém quer te prender. Vão te penhorar os bens. Eles vão te prender quando não tem o que penhorar, quando não tem o que pegar. Eles querem o dinheiro. O credor quer dinheiro. O credor não se beneficia com você na prisão. É um fato. Ok? Bom, terminamos agora o segundo capítulo. Vamos parar por aqui, se Deus quiser. Depois a gente continua.